Começando Alô? agora, né? Bom dia, Oi? amigos. Começamos aqui o primeiro programa Brasil em Foco de 2013 no novo canal. Hoje estou aqui com a participação do João Vitor. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Bom dia. Eu sou o João Vitor do canal JV. JV e é isso. Bom, pessoal, a gente está aqui com o João Vitor, né? Primeira vez participando do programa. Bom, enfim, hoje a gente vamos falar aí sobre a reforma migratória que entrou em vigor, né, em Cuba, né? Eu estava aqui conversando em off com o João, né? Eu vou dar uma pequena lida, né? Antes de passar a palavra para o João, né? Para que você entenda, né? Está aqui no site do UOL, né? Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo. Tá? Cuba põe em vigor a reforma migratória que elimina, né, impedimentos para viajar. Né? Entrará hoje, né, nessa segunda-feira, dia 14, a esperada flexibilização migratória que elimina restrições para a viagem dos cubanos ao exterior e para as visitas dos imigrados, uma das principais reformas feitas por Raul Castro. Após décadas de restrições, a partir de hoje, né, os cubanos vão poder viajar aí para o exterior apenas com passaporte e, se for o caso, né, com um visto correspondente ao exigido pelo país destino. Aí está aqui dizendo também uma nota, né, que os especialistas, né, descartam a saída em massa de cubanos com a reforma migratória. Também fala, o governo da ilha eliminou as permissões de saída e cartão branco, que até antes dessa reforma era necessário, né, solicitar para a autoridade cubana para poder sair do país, junto, né, de outros documentos, como a chamada carta de convite, que também foi eliminada. Outra novidade é a ampliação do tempo, né, que um cubano pode permanecer no exterior, que passa de 11 a 24 meses, sem necessidade de prorrogações. E aí tem aqui algumas fotos também, né? Depois eu vou deixar o link para vocês olharem. A nova regulação quer, além disso, normalizar as relações da imigração com sua pátria e flexibilizar algumas condições para os cubanos que estão no exterior. Né? Bom, eu não vou ler tudo porque é um textinho um pouco comprido, assim, né? Mas eu vejo isso como algo positivo para Cuba, né? Não sei qual que é a opinião do João, né, a respeito disso, né? João, você vê isso como uma forma positiva? Como que você vê, de uma forma geral? Hum, eu não sei exatamente dizer se é uma abertura política do país, se há uma necessidade. Tem que ver direito a notícia a respeito, mas já é alguma coisa, né? O Raul Castro ele já vem encaminhando algumas reformas no sentido de abrir mais o país. Recentemente não, perdão, mas algum tempo atrás foi liberado alguns para o povo cubano o celular, né? Parece alguns alguns bens eletrônicos. Eu acho que assim a Cuba não pode ficar isolada o resto do tempo, né? Tem que haver uma abertura política no país, não tem jeito. É, eu acho que esses anos de ditadura, porque, vamos falar a verdade, nós estamos falando no regime ditatorial, você hoje no mundo, com a velocidade que está a informação, com a complexidade das relações comerciais, da forma como o mundo está interagindo hoje, você se isolar como fazia Cuba, como faz a Coreia do Norte. Eu não sei como é que acontece na Venezuela, mas eu acredito que seja um país mais aberto. Eu acho que isso só tem que prejudicar o país. Só tem como você perder oportunidades. Isso, então, para mim, não há um aspecto positivo nisso, entendeu? Então, eu acredito que é bom para o povo cubano, entendeu? É principalmente bom para aquelas pessoas que eu vejo que tinha muitas pessoas que na primeira oportunidade de ir para Cuba abandonavam a família, abandonava tudo para ficar em outros países, principalmente alguns profissionais como médicos, né,
atletas também, que quando saíam de Cuba, por exemplo, um atleta em Cuba ele não ganha que ganharia, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Um atleta de ponta nos Estados Unidos ele pode ficar milionário. Então, isso para o cubano, né, é uma oportunidade única. Muitas pessoas falam que os cubanos vão embora por causa do regime ditatorial, tudo. Pode ser também parte, mas principalmente eles saem do país por causa da questão da oportunidade. Assim, a gente sabe que em outros países eles vão ganhar realmente muito dinheiro. Então, é bom, né? Olhando assim. Eu também acho, eu achei, assim, a minha opinião particular, eu achei que isso é bom, é importante, tanto para o lado de quem defende, né, Cuba, né, que Cuba é um país bom, de se viver e tal, como para quem tem a visão contrária, porque se Cuba tem coisas boas, também para quem quiser viajar agora, as restrições são totalmente, foram banidas praticamente, né? O Cuba, Cuba é um. Eu tenho algumas queixas em relação a Cuba, porque quem defende mais Cuba, existem alguns dados, assim, até lançados pela ONU de Cuba que eu contesto um pouco, que é a respeito do IDH, algumas coisas, porque, por exemplo, alguns relatórios que alguns países lançam, eles lançam, assim, no final do ano, sabe? E Cuba, ela entrega, assim, esses relatórios, esses mesmos relatórios, assim, em uma semana. Eu acho que não dá exatamente para a gente dizer como é a vida em Cuba, em primeiro lugar, porque Cuba é um país isolado, né? Existem duas Cubas, né? A Cuba para os turistas, dizem que é um lugar maravilhoso, uma ilha muito bonita realmente. Você come comida de primeira, sabe? Você vê inclusive, muito capital externo investindo pesado em turismo em Cuba. E você vê ao outro lado da Cuba, né? Que realmente eu não sei te dizer se eu sou contra ou a favor. A gente não sabe. A gente não sabe o que acontece. É, A gente tem muito pouca informação. O que a gente tem de informação são documentários tendenciosos, entendeu? E relatórios governamentais igualmente tendenciosos. Então, eu acho assim, Cuba para mim, é um certo, eu vejo como um enigma, sabe? Então, não sei te falar exatamente assim, a minha opinião se é a favor ou é contra, sabe? Eu não tenho elementos para te dizer, sabe? Enfim. agora, bom, agora eu acho que vai ficar mais aberto, né, para quem quiser ver, né? Eu lendo a matéria, acabei vendo aqui que realmente ficou tanto para quem quiser sair, para quem quiser entrar, né? Então, eu acho que isso tende a melhorar. E, se eu não me engano, né, o novo imperador, né, imperador que vive na Coreia, né, ele parece que vai tomar, vai seguir o mesmo caminho, né, tem em vista em melhorar as relações exteriores, né. Esse negócio de ficar fechado realmente é complicado, né. Eu acho que É, todo ser humano tem o direito de poder viajar pelo, né, por onde for. Eu acho que ninguém pode ser preso, ter esse direito privado de poder sair do seu país, visitar outro. Eu acho que tem que ter, sim. Eu acho não. Deveria ser, né? Mas uhum. a liberdade é um dos princípios básicos disso aí. Né? Então, isso aí Existe deve, né? existe um documentário, assim, inclusive de defesa a Cuba, a respeito do que eles acham o que é liberdade. O que é liberdade para o governo, para o regime cubano. Assim. É interessante você ver, sabe? Por exemplo, que eles contrapõem, assim, de alguma forma, eles contrapõem, não que eu concorde, tá? Eu não sou a favor do regime cubano, eu reitero aqui, para mim, Cuba é uma ditadura, mas, enfim, existem algumas questões que são abordadas no documentário que eu acho interessante. Cuba, o outro lado, sabe? O outro lado de Cuba, uma coisa assim, não, é um documentário que
defende Cuba, mas é a visão deles de liberdade. A liberdade de você ter direito a uma educação, direito à saúde, entendeu? Aí eles rebatem a acusação dos Estados Unidos de que há só um partido, que é o Partido Comunista, mas aí o que eles rebatem nos Estados Unidos? Ah, nós temos um partido, mas vocês têm dois. E aí? Tá? São questões que são levantadas que são até interessantes, sabe? Eu acho que a respeito de Cuba, o que a gente pode fazer é levantar umas informações e tirar nossas próprias conclusões. Eu conheço pessoas que foram para Cuba, assim, e conheço também opiniões muito discrepantes assim sobre o país. Por exemplo, conheço pessoas de Cuba assim que me contaram um relato. Uma moça que eu conheci, ela falou que tinha uma camareira muito simpática no hotel dela, né? E ela, por um gesto de gentileza, ela entregou um brinco dela, né? Um brinco dela de pedra, uma pedra valiosa, deu para a cubana. A cubana começou a chorar, assim. Ela disse assim que ela nunca tinha pegado em algo tão valioso na vida dela, entendeu? E aí, por exemplo, ela me falou assim que havia muita, ela viu muita pobreza, sabe? E já eu conheço pessoas que vão em Cuba, se divertem, falam que é um lugar maravilhoso, que inclusive morariam, entendeu? Então é assim, eu te falo uma coisa assim, existem coisas em Cuba que não podem ser contestadas, principalmente assim, na efetivação de algumas garantias ao povo cubano, né, principalmente na área da saúde, na área da educação, mas eu acho assim, eu parto do princípio assim que eu te digo assim com uma certa com certo radicalismo, inclusive. Eu acho que nada disso justifica uma ditadura. Nem se você, assim, você melhorar a qualidade de vida de uma determinada população, você fazer o bem para aquela população, você ter pontos positivos, para mim nada justifica uma ditadura. Para mim isso é uma violência a determinada população, entendeu? Então, assim, eu recomendo esse documentário, tá? Existe o documentário brasileiro também que fala a respeito de Cuba, não aborda de forma positiva, né? Ambos você pode ver pelo YouTube, são bem interessantes assim. E você verifica assim certos aspectos do país que ninguém conhece, sabe? Por exemplo, assim, eu vi em alguns documentários assim que o cubano, eu achava que o povo cubano era um povo que não havia muita recreação, sabe? Pelo contrário, o povo cubano é muito boêmio, é um povo que se diverte muito, sabe? Tem um litoral que é lindo, sabe? É uma ilha muito bonita mesmo, mulheres muito bonitas também, então você verifica, sabe? Tem uma coisa também a ser falada, é a questão do analfabetismo, né? Cuba, acredito que é zero o analfabetismo no país, sabe? Então, assim, eu fico imaginando um país com poucos recursos, né, como Cuba, conseguir alfabetizar completamente a sua população e a gente aqui, né, nosso colosso, né, nosso país que é um colosso em economia, tem índices tão deploráveis, né? Exato, aqui no Brasil é complicado. Eu acho essa medida aí, né, que pode ser até um fator positivo para quê? Porque nós possamos conhecer melhor se o índice de analfabetismo não é zero, agora muitas pessoas acho que vão poder estar indo para lá, quem pode, estudiosos, pessoas que querem realmente mudar o país, né? Ver o que tem de bom na ilha e trazer para cá analfabetismo zero, ver realmente a qualidade do ensino, ver, qualificar a medicina cubana realmente de perto. E se Uhum. for bom, por que não trazer para cá e não fazer até troca, né, do que a gente tem de bom para lá, enfim. Eu acho que tudo que tende assim, em melhorar a vida do povo, tanto de lá quanto o nosso, é bom.
Agora, uma pergunta, né, que eu faço, né, João, você, por exemplo, na Suíça lá, permite que você pode ir lá trabalhar, fazer isso e tal, tem as leis lá. Eu acho que o governo brasileiro ele não pode tirar de você esse direito de mudar para um lugar que vai te aceitar, né? Então, essa é a minha opinião. É o direito à sua liberdade, né? Desde que você não prejudique a terceiros. Eu sempre defendo essa ideia, né? Liberdade de expressão, desde que não prejudique a terceiro, né? Cabe aí um monte de interpretação, mas o que é prejudicar a terceiro? Eu acho que fica fácil, né? Uhum. Eu, por exemplo, querer proibir você de, de viajar para um lugar, determinado lugar, um lugar que já está lá te esperando, lá, com emprego, estudo, tudo. Eu vou te privar por quê? Não. Por mais que eu tenha aqui algum recurso bom aqui, né, no meu país, né? Mas lá você vai ter uma oportunidade de melhorar, tal. Não, eu acho que tem que, sabe, essa lei de passaporte, de restrições a país, inclusive teve até uma na Espanha que eles estavam barrando brasileiro no aeroporto, tal. Eu acho que elas têm que ser revistas com mais carinho, mas pelas autoridades locais. Sim, Mas você fala em relação a que o Brasil estava fazendo, né, com os espanhóis, né? na verdade eles estavam devolvendo na mesma moeda, né? Porque Isso, é eu uma conheço, represália. sim. Aí eu sou a favor, no caso do governo brasileiro, fazer a mesma coisa, porque brasileiro estava ficando 3 dias sendo tratado como praticamente marginal, e era tudo, assim, pessoas de bem, ficar Tudo preso no estudante. aeroporto, estudante, senhora de idade, ficou 3 dias no aeroporto em Madrid, sendo tratada como, sabe, como se fosse uma pessoa da pior espécie, uma terrorista, passando fome, enfim, né? Você vê, na Espanha, né? E pessoas com dinheiro declarado, às vezes tinham 4.000 euros assim carregando e não interessa. Era brasileiro, né? Eu não sei o motivo dessa violência, assim. Tudo bem que lá fora a gente não tem uma boa fama, né? Eu lembro que quando o pessoal brasileiro, quando ia para os Estados Unidos, eles zoavam tanto que os americanos tinham um vídeo educativo de como o brasileiro se comportar, né, nos Estados Unidos. Então, complicado, né? Mas essa questão da imigração que você está falando é uma coisa um pouco delicada, sabe? Porque a gente só pode falar assim em imigração se houver uma reciprocidade entre os dois países, entendeu? Por exemplo, depende muito da relação tua com o país que você está se relacionando, assim, com o país que o Brasil está se relacionando. Para quem quiser viajar para a Europa, assim, existem muitos países que não precisam nem tirar visto. Tu chegas lá direto, conheço até pessoas que vão para trabalhar sem visto, entendeu? O exemplo que eu dou é a Irlanda, tem também a Sérvia, alguns países da Europa eles nem fazem a questão do visto, por quê? Porque estão precisando de turista, às vezes até de mão de obra não qualificada mesmo, eles recebem, né? Então, é, é importante a gente te ver primeiro a relação entre o Brasil e o outro país, né? Para a gente fazer. Eu tenho pretensões, inclusive, eu acho que daqui a 1, 2 anos eu realizarei uma viagem para o Canadá e a questão do visto lá é muito chato, sabe? Eles têm um controle muito rígido na fronteira do país deles. É um país super acolhedor, é um país muito que recebe muito bem nós brasileiros, mas que tem um controle muito rígido de migração, sabe? Então, tem muito disso, né? Da, da questão do visto. Eu não sei como funciona aqui na América do Sul, eu não sei se você sabe, assim, Na América do como é. Sul, tirando, eu não sei como que é a Venezuela, né? Mas pelo menos na questão do Mercosul, você apenas com a sua identidade você circula livremente, né? Ah, é? Não Uhum. sei. É a informação que eu tinha, porque eu já viajei para o Uruguai, né? Então, só, não precisei provar nada, era só estar com RG. É a questão do Mercosul, né?
Então, acho que, se eu não me Uhum. engano, a Venezuela ela não tá inclusa no Mercosul junto com outro país aí, eu não tenho certeza, né? Uhum. Então, talvez um dia os caras lá mudem essa política, eu não sei. Uhum. Mas eu acho É, benéfico, isso é muito benéfico, você poder, que nem na Europa, eu não sei se tem algum país que tem restrição entre eles mesmo, né? Mas não, não, no euro é livre. é livre, né? Na zona do euro é livre, inclusive as passagens de avião pela Europa, assim, quando você está lá dentro, são muito baratas. São muito baratas. A gente podia seguir esse exemplo aqui, né? A gente Ah, podia sem dúvida, eu acho isso aí que seria fantástico, essa, sabe, integração. integração entre a América Latina, né? Poxa, investir mais em malha viária, já que lá na Europa, já que estamos falando da Europa, tem o trem, né? Que você pega, vai de um país para o outro em questão assim de um tempo bem rápido, né? Sem precisar até usar o avião, né? No caso, né? Uhum. Então, Sim, sim, seria muito interessante aqui, por exemplo. É engraçado que, por exemplo, eu moro no norte do Brasil, né? Eu moro, sou de Belém do Pará, mas as pessoas que são de Manaus, Amazonas, é, têm uma relação muito distante da própria Venezuela, que faz fronteira com o país, né? Você vê, por exemplo, pessoas que são do Acre, né? Tem uma relação. Não, parece que o Acre é bem próximo da Bolívia, porque o Acre era anexado à Bolívia. é uma questão de só atravessar a rua. Então, mas assim, fora assim, os nossos países que fazem fronteira conosco, nós somos muito isolados. Eu vejo assim o Brasil muito isolado da América Latina, né? Quando que seria muito benéfico assim um acordo de livre comércio aqui pela, pelo continente e beneficiando. Mas é o que eu vejo, o problema aqui da América Latina, que eu te falo assim, é que os governantes da América Latina, eles são muito, como é que eu posso dizer? Eles têm uma visão muito retrógrada assim Exato. sobre o continente, sabe? São muito protecionistas, são altamente, sabe? Tem uma visão, aquela visão de esquerda, assim, mais no sentido retrógrado, sabe? Você viu, por exemplo, você viu o Evo Morales, né? O Evo Morales não cumpre acordos internacionais, chegou lá, invadiu o oleoduto lá do Brasil e aí, dane-se, dane-se. Você vê, por exemplo, a presidente lá da Argentina que estatizou não, né? Chegou lá, tinha uma petrolífera espanhola, né? Acho que é a Repsol, né? Chegou, invadiu, despachou, diz, olha, a gente vai indenizar quando a gente puder, sabe? O pessoal da esquerda isso é legal, sabe? Mas, poxa, não é um compromisso, não é uma relação, é, sabe? Não é uma proximidade das relações, não é uma visão diplomática da coisa. Então isso aí impede, assim, gera até uma tensão. Eu não sei se tu te lembras, mas quando foi capturado aquele guerrilheiro das Farc, acho que foi na Venezuela, não foi? Sim. Eles perseguiram, a polícia colombiana perseguiu e capturou ele dentro da Venezuela, entendeu? E aí gerou até uma tensão entre os dois países, sabe? Não há uma unidade, não há uma proximidade assim entre os países. É complicado, sabe? É, a gente tem uma visão muito atrasada assim das coisas. O Canadá e os Estados Unidos, por exemplo, há um acordo de livre entrada e saída no país, uma relação profissional muito, é uma relação comercial muito próxima, entendeu? Parece que no Canadá descobriram, né, que há, há petróleo suficiente, aliás, a quantidade de petróleo que descobriram no Canadá pode ser maior até do que na Arábia Saudita, entendeu? Isso para os Estados Unidos, pô, isso aí resolveria muitos problemas, sabe? Porque você sabe, né? Os Estados Unidos, essas guerras aí dos Estados Unidos é porque eles não querem pagar mais de $100 o barril de petróleo. É só isso. Eles inventam Exato. guerra do terror, essas coisas, mas não, é por causa do barril de petróleo mesmo. Para Exatamente. eles não pagarem mais que isso. Então, essa
essa instabilidade política aqui da América do Sul, ela só nos prejudica, sabe? Eu acredito assim, João, que o Brasil ele poderia ampliar, né? Não só o Brasil, mas nos demais aí países da América Latina, né? Poderia unir como se fosse na Europa mesmo, unir forças aí em prol do próprio povo. Isso ajudaria muito mesmo, né? Investir em Sim. malha viária, enfim, né? É, Isso aí você está falando dos Estados Unidos, desculpa. Estados Unidos e Canadá. É. É interessante, porque é um dado que eu não sabia que tinha essa. Não precisava, né? Pra você ver, o México já, na fronteira com o México, já é completamente o oposto, né? Existe uma política ali de se passou, é bala. Ah, sim, mas aí que tá, né? Por causa da. Aí já é uma outra questão também, né? Porque a realidade de México e Estados Unidos é muito gritante, né? Então, eu acho que é difícil você. É por isso que é importante você ter controle de fronteira, sabe? Existem muitas pessoas que dizem que são linhas falsas. Ok, são linhas falsas, as fronteiras não existem entre países, são as nações que criaram, mas vai dizer isso para o outro país, sabe? Então, esse clima de desconfiança mútua, ele não é legal entre as nações, com certeza, mas é muito complicado você exigir isso de uma nação quando outra pensa diferente, entendeu? Uhum. Você vê aqui o caso do Brasil, a gente tem um problema muito sério assim em relação às nossas fronteiras, porque há um fluxo aqui de narcotráfico imenso, descontrolado, um fluxo de contrabando, de descaminho, de inúmeras outras coisas, porque não tem como controlar, né? Nós temos um Estado ineficiente, um país de proporções colossais, e, enfim, é complicado. A respeito do que a gente estava falando, a questão da, da América do Sul, eu só acrescentar aqui que, por exemplo, na Argentina, tu vê muito isso, na Argentina, no Uruguai, os noticiários argentinos, uruguaios, eles têm muita. Eu te falo isso porque eu acompanho muito os noticiários esportivos argentinos, sabe? Ah, tá. E assim, eles abordam futebol venezuelano, futebol paraguaio, futebol uruguaio. Na América Latina, como um todo, eles são muito mais ligados do que aqui no Brasil, sabe? Eu conheço muito mais, por exemplo, Portugal, que não é aqui, do que um Uruguai, por exemplo. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem muito mais proximidade com países que não são daqui do que outros, sabe? Então é complicado. Se nós continuarmos com essa visão assim, sabe, um pouco. Egocentrista, né? Se a gente ficar cada um olhando para o seu umbigo, o continente ainda vai ficar muito atrás. É um A continente Europa, rico. O Brasil e os demais países da América, né, do Sul, a América Latina é um continente riquíssimo. isso, É de uma questão, beleza natural imensa também. sem dúvida. Por exemplo, tu vê na Europa, o histórico de conflito entre os países é muito maior que aqui. A Europa praticamente passou séculos guerreando. Você pega uma Inglaterra, uma França, você pega uma Rússia, né? Você pega os países europeus, né? Eles passaram um século de guerras, de histórico de conflitos, né? Mas hoje você vê uma unidade. Você vê a questão de chegar a ponto de chegar a uma zona do euro, Eles sabe? evoluíram, né, na verdade, né? Ao invés de Isso, ficar naquela coisa retrógrada do passado, birrinha, tal, né? sim, Foram selados pactos, né? Entre todo Portugal e Inglaterra, né? E vários outros, né? sim, sim. O problema da América do Sul é isso. A gente não tem uma visão de unidade, não há uma ambição, sabe, por parte dos governantes. Há uma influência. Isso é em decorrência
da política aqui ser predominantemente de esquerda, entendeu? Nós temos esse problema, e, por exemplo, se no caso da Colômbia há um governo de direita e na Venezuela já é de esquerda, então isso já gera uma animosidade, já gera uma distância imensa entre os países, Os dois entendeu? não se bicam mesmo. Realmente, os dois países são. Sim. Não, e tu vê, por exemplo, aqui, se colocar, por exemplo, pode ter certeza, se por exemplo, o PT não reeleger um presidente ou então eleger outro, pode ter certeza que vai distanciar muito a nossa relação com a Argentina, com Venezuela, com Bolívia, entendeu? Paraguai, Porque há Uruguai, né? esse viés. Isso. Há esse viés, entendeu? Há esse conflito que eu acho que eu acho que é plenamente prejudicial. Sabe? Nós devíamos levar o interesse do continente acima dessas questões. Ô, João, você falou uma coisa interessante, né? E eu tenho esses dados, assim, eu tenho até partilhado talvez na minha outra máquina, né? Você falou da fronteira, e eu acho isso aí muito importante falar e compartilhar com vocês, que são dados assim que a polícia, né, civil, né, acabou passando, né? Qual que é o problema das fronteiras e das drogas, né? Fugindo até um pouco aqui do assunto, entrando no mérito da droga, né, no caso, que é o que Uhum, passa pelo Brasil. Ele falou que o maior problema das drogas, do tráfico, tudo é o que? É a pasta base que passa. Ele falou que se o Brasil, né, já não compete à Polícia Civil, né, no caso, né, mas se quisesse, né, eles conseguiriam controlar a entrada da pasta base. Ele falou que o problema é esse. Depois que ela entra, você tem que procurar laboratório, de refinação, etc, etc, né? Ele falou uhum, assim, então o Brasil tem, sim, capacidade, né, tanto com a Polícia Federal como com o Exército, de patrulhar as fronteiras, de não deixar realmente passar. O cara deu uma aula praticamente, um policial civil aqui de São Paulo, de não deixar passar a droga, né, sem interferir muito assim, sem precisar humilhar o cidadão, né, no caso, né, que vai passar. Tem como fazer isso, né? uhum. Lógico, vai passar uma coisa ou outra, vai, mas dá para resolver esse problema. E é o maior problema que o Brasil sofre com as drogas é justamente da entrada dela desses países, né? E como Exato. e eles têm as estatísticas por onde entra. E é engraçado, assim, engraçado não, né? É chato, é lamentável, é que assim, que certas autoridades aí, determinados estados, né? Eles falam que fazem vistas grossas, né? Então, quer dizer, há um pacto entre determinadas autoridades com traficantes de outro país e traficantes daqui do Brasil para poder passar as drogas. Os caras estavam fazendo o quê? Olha a tática também. Viciando índio para usar eles de mula, no caso, né? Para eles poderem entrar com a droga aqui. É um absurdo, né? Mas existe uma forma, segundo esse policial civil, eu não lembro, está no outro computador, eu estou com um computador novo, né? Que tem como controlar, assim, reduziria, segundo ele, se eu não me engano, é de 70% a 80%. Poxa, se reduzisse 40% da entrada dessa pasta base da droga no Brasil, isso iria melhorar e muito para a gente aqui das capitais, né? Lembrando que Belém do Pará muita gente pode pensar que não, mas é uma capital grande, é uma capital que cresceu muito, né? Então também Isso. sofre com isso também, com tráfico de Bastante. drogas. Principalmente com crack. Aí, ó, Em relação à questão da droga aqui no Brasil, né? Inclusive o Clarion, né? O Clarion de La Falou, alguma coisa assim, perdão a pronúncia. é do canal Ele, do Mundo do Clarion, né? Clarion, isso. Ele colocou um vídeo pergunta, né, a respeito dos presidiários. E eu ia fazer, inclusive, o vídeo resposta, mas como eu vi que muita gente fez, aí eu abri de mão. Mas eu levantei uns dados aqui interessantes sobre a questão da, 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 da população carcerária no Brasil, que tem muito a ver com isso que tu está falando. Entendeu? Houve um crescimento absurdo assim, nos últimos 10 anos
da questão do tráfico, né? Principalmente em decorrência de algumas drogas como crack, que realmente é uma praga aqui no nosso país. Inclusive, eu tenho uma opinião assim que uma droga como essa, sabe? Existem certas drogas que jamais têm que ser legalizadas, sabe? Porque isso aí é determinante para a destruição da nossa O sociedade, crack sabe? não tem nem condição, né? O crack É, ele tira a identidade da pessoa, a sim, pessoa perde completamente todo o seu eu pessoal, ela vira em função daquilo até uma pessoa, um jovem que começa, vamos supor, com uns 16 anos, a expectativa de vida dele é entre 28 a 32 anos de vida. nossa. Não, eu já vi casos assim de pessoas com crack que o crack é praticamente assim junto com a heroína é uma droga assim é quase irreversível, sabe? Você escapar dela. Então eu não vejo assim perdão os libertários, assim, as pessoas que defendem a plena legalização das drogas, sabe? Eu acho que algumas drogas realmente tem que ser repensada a questão da legalização, sabe? Tem que ser realmente refletida a se deve ou não, sabe? Aí eu já tenho uma posição muito favorável. Eu acho que algumas drogas deveriam sim ser legalizadas, mas com uma restrição imensa e acontecer, por exemplo, eu acho, por exemplo, que uma droga como a maconha, ela poderia muito bem ser legalizada aqui no país. Qual a solução que eu creio que poderia ser feita para um controle dessa droga? Você tributar lá em cima, sabe? O cara vai se viciar, tu vai te destruir. Não, eu não diria que a maconha assim, mas por exemplo uma cocaína. Sabe? Tu vai fazer um mal para ti, tu pode até fazer mal para outras pessoas, tudo bem, mas tu vai estar pagando um tributo lá em cima. Tu vai estar ajudando nas escolas, tu vai estar ajudando de alguma forma a, a, a sociedade, sabe? Então acontece muito isso hoje na indústria do cigarro, né? Na indústria do álcool. Não sei na indústria do álcool, mas na indústria do cigarro acontece muito. Então, em relação às drogas, eu fico muito receoso em relação à plena legalização, sabe? Aqui em Belém teve um problema muito sério, há um problema muito sério, não só em Belém, tá? Aqui no interior do estado, principalmente, o narcotráfico eu diria que talvez seja a segunda maior economia aqui do estado, entendeu? Aqui há muita, aqui no estado do Pará é um estado que eu sempre falo assim no Hangouts, assim, é um estado esquecido. Nós somos esquecidos. Aqui no norte, a população, eu não sei o Amazonas, mas aqui em Belém, aqui no Pará, Amapá, no Acre, são lugares esquecidos pelo governo. Eu Então, comecei a ver mais o Pará, né, desculpa interromper, depois que a internet passou a ser o meu veículo de comunicação principal. uhum, é complicado. Assim, a gente não tem nenhum projeto aqui pro norte, assim, de grande enfoque. O que tem aqui é a Belo Monte, né, que é em Altamira, que é muito distante daqui de onde eu moro. Só para o pessoal ter uma noção, assim, o estado do Pará equivale a 3 vezes o tamanho do país da França, entendeu? Eu acredito que é o segundo maior estado do Brasil. Então, assim, é muito complicado. A população ainda é uma população pequena, uma proporção de terra imensa. Então, aqui, assim, para um controle desse tipo de droga é muito complicado. Então, a gente fica à mercê, sabe? Existem aqui nos centros, assim, principalmente no fim de semana, tu vê muitos viciados, sabe? A criminalidade aqui, eu acredito que o Pará, eu vi uma pesquisa, já é a terceira cidade mais violenta do Brasil, Ah, ultrapassou Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? E é tudo por causa disso, sabe? Não há um controle, não há é um lugar meio esquecido, eu sempre falo, é um lugar que realmente é triste você. Triste. a gente olha para o Nordeste brasileiro mesmo, não vou nem falar no Norte, é que nem o Pará, eu descobri isso sobre
Esses alto índice de criminalidade, né, através da internet, você vendo coisas absurdas, né? E é engraçado que Uhum, a Meta também sofre do mesmo problema que não vou dizer, talvez São Paulo já tenha crescido maior, né? Talvez não esteja focado só dentro aqui da capital, mas já está se espalhando mais, né? uhum. São Paulo, Rio, Minas, que é tudo concentrado mais em BH. O Pará também é o mesmo problema. Só que o Pará é enorme, né? Como você acabou de dizer aqui. E Belém é uma capital também inchada, né? A população está em massa, do Pará está inchada. E um território extenso, né? Uhum. E isso é muito prejudicial à população de Belém, que acaba sofrendo com a desigualdade social, que acaba sofrendo aí com o problema das drogas, da violência, da falta de educação, enfim. Realmente É, precisa olhar com carinho isso aí. eu te digo aqui com certa segurança que os índices assim sociais aqui no Pará são próximos de índices assim, índices de países africanos. Te digo com segurança isso. Né? Eu acredito, porque se a gente conhece que nem o Nordeste, né, eu, eu já cheguei a ver coisas assim absurdas, né? No Nordeste, por exemplo, você vai para Porto Seguro, que é uma cidade linda, maravilhosa, tudo. Aí dentro daqueles pacotes que você faz de viagem, né, te levam até uma cidade mais próxima lá. Naquela cidade mais próxima, você já começa a ver a desigualdade social aparecendo. Você olha de um lado, aquelas praias maravilhosas, tal, com algumas coisas de artesanato, tá? E do seu lado subindo, né? Você indo cada vez mais ao norte, você começa a olhar para o lado do seu lado esquerdo, você vê o quê? Aquelas casas, aquela pobreza, aquela miséria. Quer dizer, o Nordeste foi muito judiado, muito esquecido pelas autoridades, até hoje. Então, imagina o Norte que não estava eu vou reforçar aqui. Se não fosse internet, eu jamais saberia do que estava acontecendo no Pará. Agora você citou o Amapá. No Amapá quase a gente não Hum. tem notícia. Por exemplo, eu boicotei, agora, dessa vez é definitivo, eu boicotei a Globo, eu já tinha boicotado, eu só assisti a Globo para, no caso, para ver o jogo né, para ver jogo, né, porque era o único canal que tinha transmissão assim no tempo real, né? A outra emissora tinha um atraso de 5 segundos. Agora não, agora fechei aí um pacote de TV fechada, não assisto a Rede Globo mais. Eu tenho uma bronca, porque os caras mandam a notícia que é muito prontinha, sabe? Muito cheia de falhas e tal. E os caras não vão nesses lugares para mostrar realmente a verdade, nua e crua, pô. O que acontece, se no centro, que a gente está falando, acontece isso, imagina no interior, né? Então, Sim, sim. Não, é porque a Globo, na verdade, a Globo, ela não mostra nem o Rio de Janeiro, né? Ela mostra a Zona Sul. Se quem é, mora no Rio de Janeiro sabe o que que é o Rio de Janeiro. Eu já morei um tempo no Rio e assim, o Rio de Janeiro, você anda na Zona Sul, é um lugar maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de andar por lá, mas sabe, você se sente bem nas praias, é, na parte de Copacabana, Botafogo, o Leblon, mas você sai de lá, você pega a Avenida Brasil, você só vê favela, você só vê, assim, você vê outro lugar, sabe? É uma discrepância. E eu digo assim, o Rio, a Globo não é só Rio de Janeiro. Assim, pelo contrário, a Globo é só Zona Sul. Eu é, sempre, eu sempre falo isso, entendeu? Então, é realmente assim, olha, eu tenho assim, eu vejo muita gente criticando o sistema eleitoral norte-americano, né? Falam que ele é muito confuso, que um presidente que sem maioria ganha a eleição, mas eu sou muito a favor a apuração, o sistema eleitoral americano em um sentido, sabe qual é? É o seguinte, que é, por exemplo, os votos lá são em delegacias, né, como a gente fala. Então, por exemplo, um estado lá nos Estados Unidos que tenha 5 milhões de habitantes, né, ele tem determinadas
tem casas eleitorais, né? Casas eleitorais. Cada casa eleitoral, por exemplo, um estado que tenha menos população, ele tenha duas, três casas eleitorais, por exemplo. Essas, cada casa eleitoral tem o mesmo peso que a outra. Sabe por que isso é bom? Porque de alguma forma, por exemplo, aqui no Pará, nossa população de um estado inteiro, ela é menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Me diz, qual é o interesse de um político vir aqui fazer um projeto para a Amazônia? É um projeto de uma região, eu não vou colocar só o Pará, tá? De uma região que tenha, por exemplo, eu acredito que a região norte tenha uma população um pouco maior do que o estado de São Paulo, tá? Me diz que interesse tem um governante de fazer uma proposta de desenvolvimento para cá? Qual é o retorno que ele vai ter? Não há, entendeu? Porque não há, não interessa, o peso de votos das outras regiões é muito maior. Entendeu? Então é muito Com complicado. certeza, concordo com você. Né? Realmente está mais focado na região sudeste, o interesse dos governantes aí, infelizmente. Enquanto isso, eu continuo dizendo que o nordeste e o norte do Brasil está esquecido, e como determinadas regiões também, aí, cidades, vilarejos e tal, tá jogado aí, como o pessoal diz, tal Deus dará. Talvez, acho que na época da eleição, alguns vão lá, não sei, depois vira as costas, né? Quer dizer, não tem um projeto. E o Pará é um território, é um estado que, ao meu ver, podia ser muito bem trabalhado, podia ter muita coisa interessante no estado do Pará para geração de emprego, né? Inclusive, eu acho que daria para fazer sim projetos para geração de emprego, né? No estado do Pará, né? No estado da Amazônia, no estado do Amapá, como no Nordeste. O brasileiro ele não é um povo assim, como muita gente costuma dizer, né? Eu não gosto de generalizar, mas o povo fala que o brasileiro é um povo acomodado. Até de certa forma mas é um povo muito criativo, é um povo que tem uma criatividade, uma força de querer vencer. O problema realmente talvez seja um pouco na acomodação com os políticos, né? Mas dá sim para colocar indústrias, colocar algumas coisas no Belém do Pará que vai gerar emprego, que vai distribuir renda de uma forma melhor. Conjuntos habitacionais poderiam ser construídos em determinadas regiões do Pará. Isso aí iria sanar muitos problemas aqui no país, né? Enfim, eu conheço muita gente que vem do Pará, inclusive, como eu trabalho na área da saúde, eu conheço bastante, né, muitos médicos que são do Pará, né? Enfim, aqui na minha cidade, aqui, a maioria dos médicos são bolivianos, paraenses, né? E aí já vinham de outros lugares também, né? Né? Aqui no Pará a gente tem uma assim, um problema aqui assim da nossa região é que como ficou muito tempo esquecida, entendeu? Não vou te dizer que não houve propostas aqui para a região, que realmente houve, entendeu? Belo Monte é um projeto que vai sim beneficiar a população de Altamira bastante, entendeu? Vai trazer muito benefícios, por mais que haja a questão do impacto ambiental que tem que ser ponderado e tudo, mas é uma questão necessária, um ponto de vista energético, enfim, é uma questão necessária. Mas assim, aqui no Pará tem o que prejudicou muito, como foi o que eu te falei, é a falta do retorno, entendeu? Eu acho que deveria haver alguma coisa em relação a isso que que desse uma representatividade para essas regiões, sabe? Dentro do sistema de eleição. Eu fico imaginando o Pará, que é uma população de 7 milhões, eu imagino Macapá, aqui no lado, que não tem nem metade disso. Entendeu? Fico Exato. imaginando uma região como Roraima, uma região como Acre, entendeu? Então é complicado você
você vê assim, as discrepâncias, sabe? Você vê as diferenças. E eu tô te falando porque eu moro na capital, Belém, sabe? Belém é uma Claro. capital que eu gosto de morar aqui. Uma cidade que tem muitos serviços, tem uma boa infraestrutura no centro, mas assim, você vai para o interior do estado, é lamentável, sabe? Lamentável. Tem Muita miséria. Um lugar em Minas também, a região mais do norte de Minas também sofre com esse problema, né, da desigualdade. Vou mandar um abraço aqui, né, pro Pedro de Sá, né, o Pedro de Sá, você já até respondeu ele aqui, né. Obrigado aí, Uhum. Pedro de Sá, por estar acompanhando o programa, seja bem-vindo. Se quiser fazer mais alguma pergunta, já que a gente está chegando aqui quase ao final do programa aqui, né, lembrando o João, né, se quiser fazer uma pergunta, né, que se você, o que que você acha também, se você vê de um lado positivo essa reforma migratória de Cuba, né, quiser aí deixar a sua pergunta, fique à vontade, meu amigo, e eu desejo já um bom dia para você também. Mas, João, vale lembrar aqui, né, o outro canal lá, né, o Eduardo Hash Metal, né, ele é um canal que vai ficar realmente só para música, ou talvez para um canal backup, né, a gente nunca se sabe, né, porque talvez eu poste um vídeo e deixe trancado lá, pode ser isso, né. Então, quem me acompanhava pelo canal Eduardo Hash Metal, né, agora estamos aqui no canal com um nome até próprio, né? É o canal Programa Brasil em Foco, nada mais justo, né? E vou ressaltar de novo, vai ficar um pouco repetitivo, mas vale a pena ressaltar. Aqui também eu vou estar colocando os vídeos que eu faço sozinho, né? Aí já uma questão mais particular, é uma questão que eu vou ter minha opinião. Aqui o João pode ver que eu sou meio bem parcial, né? Não, a gente procura escutar todos os lados, né? E eu vou continuar nessa linha de trabalho também, né? Manter aqui uma hora, no máximo 1h15, no máximo com 2 participantes, né? Hoje eu estou com o João pela primeira vez, aqui o bate-papo aqui rolou tranquilamente, né? Não houve agressão, não houve aquela discussão, como o pessoal costuma falar, ad hominem, né? No caso, né? Você vê que é uma coisa tranquila que a gente procura passar. Informação, o João passou muitas informações. E, João, isso é para variar. A gente começa sempre com um tema e acaba com outro mesmo, só para você ter uma ideia. Isso faz parte, cara. Uhum. Não muda, não adianta. Uhum. Mas, assim, de uma forma geral, eu achei, pelo menos, essa medida de que entrou em vigor hoje, para Cuba, pelo menos eu achei um ponto positivo. Vamos esperar que isso realmente seja positivo. A E, gente tem que torcer também que eles abram algumas liberdades civis, não só nisso, né? Por que não mais de um partido para a pessoa? Como que beneficiaria Cuba? Abertura política em outros aspectos, seria interessante isso. engraçado que aqui no Brasil eu já defendo a redução de partidos, né? Eu procuraria, assim, Não, defendo uma redução. eu Agora acho não, que a instauração do partido tem que ser livre. O que eu defendo, Eduardo, é o seguinte, é que haja uma responsabilização dos partidos pelo que seus agentes cometerem, entendeu? Por exemplo, se um candidato de determinado partido realizou um crime de improbidade administrativa, desvio de recursos públicos, que o partido arque também com a responsabilidade, entendeu? Que seja imputado no partido essa sanção também, porque isso aí vai tornar o partido mais responsável, entendeu? Por exemplo, aí você vê, por exemplo, um partido como o PMDB, que tem inúmeros casos de escândalos de corrupção em diversos estados do Brasil e está aí. É o maior partido do país. eu também acho. Eu conversei com o Felipe uma vez e eu acho que o PMDB nunca largou do poder. Bom, o Pedro aqui falou, né, qual a opinião da gente, né, de uma forma geral, com relação à reforma de lá em Cuba. Ele achou interessante. Também achei, o Pedro, né, no comecinho logo já falei que eu achei que isso é positivo. Agora vamos ver aqui o decorrer aqui dos anos, né, porque a gente vai precisar realmente verificar aí até onde vai ser bom para o povo cubano, em relação aí com a gente, com os vizinhos, o que, que pode ser bom para o Brasil. Eu acredito que para o Brasil pode ser muito bom, né? É, Já que há uma lembrando, relação boa, né, entre os dois países, lembrando né? que a gente já tem uma boa relação com Cuba, né? Mas a gente já tem uma relação bem próxima, principalmente nas universidades, mas
É como eu falei, eu acho que isso aí é uma coisa boa, mas eu gostaria muito de ver outras liberdades civis para o povo cubano, liberdade de imprensa, que é uma coisa que não existe lá, alguns direitos civis que poderiam já ser mais brandos, sabe? Porque isso gera uma propaganda muito negativa do regime cubano. Eu creio que isso aí, ao longo do tempo, vai começar a aparecer. É a minha opinião, né? Eu não sei como que vai ser. De repente pode estar equivocado, né? Mas eu acredito que, com o longo do tempo, isso aí vai tranquilamente caminhar. Que eles não podem ficar presos no passado. Pegar o que eles têm de bom, ok. Vamos ver, passar para outros países e pegar o que a gente, por exemplo, o que a gente tem de bom, eles poderem copiar. Eu acho que deveria ser isso, né? Ver onde está funcionando, qual que é o país que tem o menor índice de violência. Vamos dar uma olhada lá. Por que aquele país tem o menor índice de violência? Eu acho, a minha opinião, para combater a violência, só aqui para dar uma pincelada, é investir pesado no ensino de base. Sim. É medida preventiva, né? Não é, né? Preventiva. É Olha, com a gente qualidade, podia. não é essa que a gente tem de aprovação automática. Olha, eu acho assim, por exemplo, que uma coisa que tem em Cuba, que realmente funciona, que nós poderíamos aplicar aqui no Brasil, é a questão do esporte. O Brasil, ele foi o terceiro país que mais investiu nas Olimpíadas, entendeu? Nós investimos bilhões nas Olimpíadas que teve, entendeu? E nós tivemos um desempenho relativamente muito, assim, muito baixo, entendeu? O que acontece? Cuba, com muito menos investimento, tem muito mais representatividade no esporte do que nós. Por quê? Porque o esporte lá faz parte da educação. No Japão também. Eu tenho uma amiga E que mora no Japão. Nas escolas públicas do Japão, eles incentivam a prática de esporte. isso, Pública, de escola pública. isso, sabe? Por que você coloca no cotidiano um esporte? Aí vem, eu já vi muita gente falar, mas o esporte não garante nada, todo, sabe, criticando, dizendo que é medida que não tem muito efeito, mas o esporte ele tem três viés que eu acho importantíssimos. O primeiro é na questão da disciplina. Geralmente o atleta ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Ele tem a questão da saúde, entendeu? Que a gente evita assim, dar uma qualidade de vida. Você vê a qualidade de vida do cubano. A Cuba, com um país pobre que tem uma não qualidade de vida, me perdoe, mas a vida, A né? expectativa de vida, né? Expectativa de vida é o que? É o pouquíssimo, é pouca coisa menor que os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo. E ainda tem uma terceira coisa que eu acho muito importante no esporte, que é a questão dos exemplos. Sabe? Porque é muito importante para uma população ter os seus exemplos. Sabe? Nós não temos muito aqui no Brasil, sabe? Nós só temos no futebol, assim. É, o Então é Brasil muito. faz o futebol, teve uma época que o vôlei ficou um pouco em ascensão, o tênis, por causa do Guga lá, tudo. Uhum, Mas eu acho importantíssimo isso que você falou mesmo. E outra, criança praticando esporte está longe da rua, está longe do tráfico de droga. exato. Para mim, isso é importantíssimo. Né? Tem gente que acha que não mesmo, que nem você falou aí. Eu acho que praticar esporte faz bem, sim, não só para a saúde, mas para a sociedade de uma forma geral. E pode trazer um retorno financeiro positivo para o país. Com Basta, certeza. olha com carinho isso. Uma coisa, isso é bom também. Os Estados Unidos investem maciçamente nisso. Na questão das universidades, assim, as universidades quando vê que um atleta tem talento, eu vou até falar que eu vi num filme, não sei se você já viu, chamado Um Sonho Possível. Sim, já. Ah, Muito bom o filme. E o rapaz, ele queria assim, se inscrever no clube lá, no time de futebol americano. Só que é o seguinte, eles não. A Liga Americana, agora eu não sei se é a Liga Universitária ou se é a Liga de Futebol Americana. Eu acredito que seja a Liga de Futebol Americano. A Liga de Futebol Americano, ela não aceita a pessoa que não tenha uma educação assim, básica. Entendeu? Sabe, olha uma medida dessa. Já pensou se fosse assim no nosso futebol, por exemplo?
Na França, se eu não me engano, também, para ser jogador de futebol, os franceses, no caso, eles estudam, eles têm que ter universidade. E Eu não tenho toda a certeza, né, mas eu acho que eu vi uma declaração do Henry, um jogador chamado Henry, não lembro o nome dele completo, ele falou que a diferença era essa lá, eles eram formados, né, então, sabe, eu tenho uma crítica aqui em relação ao nosso país. Eu acredito que o grande problema do país não é esquerda, não é direita, não é, sabe, se a gente está rumando para uma social-democracia, se estamos rumando para um neoliberalismo. Eu acho que o grande problema da sociedade brasileira hoje, ela está muito acima disso. É a questão da nossa formação cívica, na questão do caráter, sabe, na questão da consciência, assim, em relação a certos valores que tem que ser passados, em primeiro lugar, na família, né? Na família tem que ser passado, e depois na escola. Né? Então, sim, o concordo. esporte ele contribui muito para isso, tá? Na formação do cidadão. Assim. É muito importante você fomentar isso. Eu concordo contigo. Bom, eu achei assim, aqui, para quem pegou no final, quem está acompanhando aqui no final, né, que eu vi que aumentou o número de espectadores, né, eu achei essa medida migratória de tudo positiva, né, vamos acompanhar. Eu quero agradecer aqui ao João, né, o João já está dando o horário aqui, infelizmente, né, o bate-papo tá bom, mas é quarta-feira de novo, eu estarei aqui, se quiser participar vai ser bem-vindo, né, Eu faço questão. então é assim, pessoal. Então eu vou deixar o link da notícia principal, né? Apesar que a gente foi desenrolando o assunto e tocamos em vários outros assuntos que são de extrema importância, principalmente para o Brasil. Eu quero agradecer a todos aí, ao Pedro Lissar, quem acompanhou aí, né, pelos comentários que eu pude ver. Agradecer ao João mais uma vez. E quarta-feira, às 9 horas da manhã, estarei de volta com o programa Brasil em Foco. João, você quer deixar falar aí pro pessoal o nome do seu canal, se quiser se Ah, inscrever. assim, olha, meu canal, pois é. O nome do meu canal é JVG Dias, mas como não é complicado anotar isso aí, mas é só escrever JV. JV, é JOTAVER. Pronto, aí tu me acha. A gente fala Tranquilo. sobre política, filosofia, videogame, é assim, um vlog pessoal. Tá aí. É sempre importante, né? O pessoal sempre fala, né? Coloca o link do canal na descrição do vídeo, né? Dos participantes, né? Se você quiser colocar aqui para mim deixar, aí eu deixo também, né? Aí eu vou, Com na hora, certeza. na hora que eu já deixar aqui, na hora da edição, eu já faço isso. O pessoal sempre pede. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro Chico Penha, né? Também é uma pessoa muito gente boa. Ah, tá ok. Então é isso, pessoal. Bom, eu consegui cumprir aqui o horário novamente, né? Isso eu acho que é de extrema importância. E quarta-feira, às 9 horas, né? Estaremos aqui novamente com o programa Brasil em Foco. Um grande abraço a todos e até quarta-feira.